toda essa festa, esses passeios internacionais são bancados com o dinheiro do cidadão, inclusive aquele aposentado que foi roubado no governo do senhor Luiz Inácio, que diz que vai ressarcir o aposentado com o dinheiro da própria vítima. Eu ouvi o áudio de um espectador aqui da Brado, achei sensacional o áudio dele. Como o governo humilha o aposentado, o governo petista, o governo Lula humilha o aposentado, humilha o pobre, humilha o mais necessitado, o trabalhador, o tal proletário que eles dizem proteger, né? Pois é, Timóteo, isso só escancara, né, os gastos públicos exorbitantes que o PT não tem o menor pudor em executar, principalmente na figura dessa senhora. Rapaz, eu não tenho dinheiro nem para pagar R$400 a diária. Já pensou pagar 5 mil ou 36 mil reais a diária do hotel? Quem está financiando essa ida de Lula e Janja a Paris é você, ouvinte da Rádio Brado. É você, cidadão brasileiro, pagador de impostos. Você que está patrocinando a viagem do Lula. É bizarro, né, gente? Assustador. E tá nem aí, viu? Eu acho que eu tô concordando todos os dias. Na verdade, a Vanessa não é a autora dessa análise política. Fui eu o primeiro a falar sobre. Que o Lula não seria candidato. Tá bom. Mas eu acho que tá bastante... Ele tá nem aí. Ontem saiu uma pesquisa da Quest dizendo que o Lula tá derretendo na Bahia. Derretendo. O cara tá viajando. Eu já fiquei sabendo mais uma vez, confirmando a notícia de semana passada, o governo Jerônimo tá preocupado. E o Lula não tá nem aí, tá viajando em Paris gastando 36 conto a diária. Mas o Jerônimo tá preocupado, porque ele já é ruim. Ele mesmo já é uma tranqueira. Sempre se apoiou no Lula, tô dizendo aqui na Bahia, né, no nosso estado. O Lula tá derretendo aqui na Bahia. O que faz o Jerônimo? Nada. Só chora. Coloca pro Jerônimo Rodrigues aí, Júnior. Chora não, bebê. Tem aí? Só faz chorar. Porque a situação do Lula, ele tá viajando, eu acho que ele não é candidato à reeleição. Os números não mudam. Eles estão com todas as esperanças voltadas para a regulação das redes sociais para ver se melhora a situação do PT. E mesmo assim, eu acho que vai piorar. A esperança deles é o equipamento lá, o aparelhinho. Você sabe o que eu estou dizendo, né? Vanessa Moreira. Pois é, Timóteo, isso só escancara, né, os gastos públicos exorbitantes que o PT não tem o menor pudor em executar, principalmente na figura dessa senhora, do presidente da República. É lamentável, é triste demais ver o dinheiro do povo, né, sendo utilizado com tamanha futilidade, enquanto a gente tem aqui questões seríssimas a serem resolvidas. E quanto a essa análise aí, com certeza, eu acho que isso só faz derreter a imagem do Lula cada vez mais na opinião pública, porque quando uma notícia dessa vem à tona para um povo que não tem um dinheiro para comprar uma dipirona para sanar aí a dor de cabeça, isso é grave demais e isso passa, sim, a ser uma matéria de análise desse povo, de será que eu estou do lado certo mesmo? E até aqui na Bahia, né, como a gente bem sabe, é muito difícil. O Jerônimo, ele realmente teve uma eleição considerável porque o cenário era o Lula. O cenário era Lula e Bolsonaro, né? O cenário era esse. E dentro desse processo, a rejeição do Bolsonaro era muito grande, a comunicação do Bolsonaro não chegou nos 4 cantos da Bahia. Muitas cidades aqui da Bahia acham que quem forneceu a vacina foi o Jerônimo Rodrigues, foi o Lula, na verdade, né? A tão famigerada vacina, que é desejada por muitos, infelizmente, mas ela veio sobre a tutela de fornecimento do PT, aqui na Bahia, do então governador Rui Costa, e, infelizmente, essas falácias, elas emplacam e não tinha comunicação para falar diferente disso. A imprensa, que hoje, né, é abraçada aí pelo grupo bolsonarista, na época era repudiada, mas é a imprensa que chega no povão, a imprensa de massa, e o governo Bolsonaro não teve divulgação adequada, infelizmente.
E o Lula simplesmente, Timóteo, só cresceu, mas agora está caindo vertiginosamente. E não tem o que faça, na minha opinião, o Lula se manter esse cara popular. Só a história mesmo que eles vão contar é que vai manter. E por isso que eu tenho assim cada vez mais convicção da minha teoria, que é minha, de que o Lula não sairá para a presidência da República. Também para comentar este assunto está ao vivo conosco o querido Felipe Saldanha. Saldanha, bom dia. Lula gastando diárias de R$36 mil em Paris. Bom dia, Timóteo. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os espectadores e ouvintes do Brado Jornal. É uma satisfação estar aqui com vocês. Em especial falando da gastança da petralhada. O Lula gastando, a Janja também, é o que eles sempre fazem. Eles dizem ser contra o capitalismo, mas adoram viver como grandes metacapitalistas. O Lula é um sujeito milionário, talvez bilionário. Agora, toda essa festa, todos esses passeios internacionais são bancados com o dinheiro do cidadão, inclusive aquele aposentado que foi roubado no governo do senhor Luiz Inácio, que diz que vai ressarcir o aposentado com o dinheiro da própria vítima. Eu ouvi o áudio de um espectador aqui da Brado, achei sensacional o áudio dele. Como o governo humilha o aposentado, o governo petista, o governo Lula humilha o aposentado, humilha o pobre, humilha o mais necessitado, o trabalhador, o tal proletário que eles dizem proteger, né? Tá aí a proteção do pobre, do trabalhador, né? O trabalhador e o pobre é visto pelo PT, pelo Lula, pela esquerda, como um escravo. Essa é a realidade que envolve todo o regime socialista. Eles vivem como grandes capitalistas, né? Só que gostam do capitalismo de Estado. Eles são contra o livre mercado, são a favor do capitalismo, porém o capitalismo de Estado. Então essa viagem aí do Lula e da Janja só demonstra a despreocupação que eles têm com o erário público e até mesmo com o futuro político. A Vanessa falou algo que eu também concordo a respeito de 2026. Entendo que o Lula não sairá candidato à reeleição, e não porque ele não queira, é porque ele sabe que foi retirado da cadeia para uma missão. E a missão dele está sendo concluída em 2026. E ele não retornará. Se concorrer, vai perder, independentemente com quem seja essa disputa eleitoral. Ele vai perder. O mecanismo já está mostrando isso para ele e já de forma silenciosa, homeopática, doutrinando a sociedade a aceitar que a popularidade dele vem derretendo. Isso é tudo um jogo. Eu não enxergo mais nada a respeito do nosso processo eleitoral como algo verdadeiro. Não consigo enxergar mais esta possibilidade. Então eu acho que o Lula não será candidato à reeleição porque sabe que se concorrer, ele vai perder. E aí o PT não vai poder nem questionar o resultado que vai sair lá daquelas maquininhas caça-níqueis do Tribunal Superior Eleitoral. Para! Não vai embora não. Você já é inscrito nesse canal da Brado? Pelo amor de Deus, inscreva-se agora. youtube.com/Brado Rádio. Mande para todo mundo nos grupos de Zap que você faz parte. Um abraço.